E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de dividir um texto da palavra do Senhor com todos os irmãos, com a igreja do Senhor, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1. Depois nós estaremos também lendo Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 13. Enquanto os irmãos estão procurando, primeira carta de Paulo aos Coríntios 4, 1, Gênesis, capítulo 6, versículo 13. Eu quero publicamente louvar ao Senhor e agradecê-lo por esta tão grandiosa oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de retornarmos a este campo eclesiástico de trabalho aqui na cidade de Osasco, pastoreado pelo este pastor que tem se tornado um amigo, pastor José Amaro, e que sempre que viemos tem recebido-nos uma cordialidade que nós não merecemos, tamanho carinho, tanto a mim quanto a minha esposa, e louvar a Deus pelos amigos que já constituímos aqui na cidade de Osasco, pastor Wilson, pastor Eri, e tantos outros pastores, homens de Deus, que têm dispensado uma atenção muito além do que merecemos para nosso ministério, para a nossa vida, e nosso carinho, nosso respeito a cada um dos senhores, a igreja do Senhor, que aqui está servindo ao Senhor e aguardando ardentemente a volta de Jesus. Meus amados irmãos, quem encontrou o texto, por favor, digam glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1, a epígrafe do texto diz: aos pregadores responsáveis a Deus, assim, pois, importa que os homens nos considerem ou nos tenham como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Vou ler novamente. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Amém, meus irmãos? Por favor, vá comigo até Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 13. Quem encontrou, diga: encontrei. Diz assim a Bíblia: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Fazes para ti uma arca de madeira de gofer, e nela farás compartimentos, e betumará a arca com betume, por dentro e deste mesmo modo farás de 300 côvados o seu comprimento, e de 50 côvados será a sua largura, e a altura da arca será de 30 côvados. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, porém a porta da arca colocará na sua lateral. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus.
tudo em que há na terra perecerá. Porém, contigo, ó Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. E você diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero nesta noite de hoje aproveitar esta tão grandiosa oportunidade para que com o meu coração eu continue agradecendo a Deus e louvando ao Senhor por estarmos mediante a igreja do Deus vivo para um culto de ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus, quando Ele pela sua bondade nos reserva duas porções bíblicas, uma versejada ou escrita pelo apóstolo Paulo, direcionada a uma das igrejas das 13, em que ele enviara as suas epístolas. Porém, a segunda referência bíblica que nós estamos ancorados, ela está embasada falando-nos sobre um projeto, uma arquitetura que Deus deu ao patriarca Noé no período veterotestamentário, quando Deus fez uma linha divisória entre os homens daquela geração e os homens que viriam dali para frente. Porém, nós olhando para esses dois textos bíblicos, parece-nos que eles não têm nenhum entrelaçamento entre um e outro. Mas dentro de uma visão espiritual, nós vamos entender que essas duas palavras representam uma grande chamada na vida daquele a quem Deus arquitetou um plano e alguma coisa extraordinária para que seja executada sobre a terra. Partindo de um princípio, eu gostaria de começar falando sobre este arauto de Deus pelo nome do apóstolo Paulo. Após Jesus Cristo, o grande Salvador, o nosso Salvador, o maior pregoeiro de boas novas, eu desconheço alguém que tenha tanta envergadura, depois de Jesus, é claro, como teve o apóstolo Paulo, com tanta visão, com tanta precisão, concernente ao reino de Deus e à obra de Deus na terra, quanto teve este homem. Até mesmo porque este homem dotado e trocado o seu nome de Saulo por Paulo, ele é o responsável e, por que não dizer, o culpado pelas 4 doutrinas fundamentais que hoje elas regem e que mantêm a igreja de Cristo Jesus em pés. Quem nunca ouviu falar sobre uma doutrina tão conhecida como a doutrina da cristologia, que ela identificou-se ou deu-se o crescimento após algumas ênfases que Paulo deu a respeito dessa doutrina? Por que Paulo ele tem a preocupação de mostrar Cristo em todas as suas cartas superior a Moisés? No período do Antigo Testamento, para servir ao Senhor era necessário obedecer 613 preceitos da lei e ainda mais 10 mandamentos, totalizando 623 preceitos. Era quase que impossível o homem obedecer e poder cumprir todos estes mandamentos. Mas Paulo, ele vem explicando que Cristo, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Então ele tira toda a glória do Antigo Testamento, que repousa sobre a pessoa de Moisés, e prova que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porém, ele fundamenta uma segunda doutrina, conhecida como a doutrina do Paracleto. Que doutrina seria esta? É a doutrina em que Paulo, ele manifesta-se dizendo sobre as manifestações do Espírito Santo. Dentre todos os lugares em que o Espírito de Deus, ele habitara no período do Antigo Testamento, eu quero aqui pelo menos destacar 4 desses lugares. Ora, o Espírito Santo de Deus, ele habitara sobre a face das águas, que a etimologia quer dizer chocando, protegendo. Logo após então, ele habitou sobre o tabernáculo erguido por Moisés e elaborado pelo o Senhor. Após isto, diz a Bíblia, que ele veio sobre o templo de Salomão, consequentemente sobre o templo de Zorobabel, cumprindo que a Bíblia diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Logo então nós vamos entender que o Espírito ele habitava em reis, profetas e sacerdote.
ele vinha esporadicamente de tempo em tempo. Logo então a Bíblia vem dizendo que o Espírito de Deus, ele não habita em templo feito por mãos humanas. E aqui vai uma correção que há alguns anos eu já ouço alguém cantar, dizendo que quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Eu não posso concordar que Jesus habita dentro de um templo sem que tenha um crente dentro dele. Agora, quando um crente só, ele dobra o joelho, Jesus chega junto com ele e diz: eu estou aqui para te abençoar. Agora, dai-nos entender, a Bíblia, que parece que o Espírito ficou a vaguear, sem ter um lugar para habitação, nem mesmo nas águas sobre reis, profetas e sacerdotes, ou ainda então sobre o tabernáculo ou sobre os dois templos. Mas Paulo vem esclarecendo no capítulo 3, versículo 16: não sabeis que vós sois o santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de vós. É por isso que a Bíblia está dizendo que nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. A maior riqueza que um crente pode ter na sua vida não é o seu carro, não é a sua casa, não é a sua fazenda. A maior riqueza que nós possuímos é a presença do Espírito de Deus sobre o nosso coração. Agora Paulo, encerrando, ele fundamenta uma terceira doutrina, conhecida como a doutrina da missiologia, que fala sobre a importância da sua primeira, segunda e também terceira viagem missionária, quando Paulo, ele dá a ênfase que a tarefa da igreja nessa terra, dentre tantas, pelo menos é duas: primeiro, adorar a Deus acima de tudo, e segundo, resgatar as almas que estão na mão do diabo e conduzi-la aos pés de Cristo Jesus. Por isso eu digo que se você não souber conjugar o verbo direito, não souber montar uma mensagem cheia de tabela, pesos e medidas, estude para que isso aconteça. Agora, se você tem o interesse de ganhar alguém para Jesus, não precisa enfeitar o pavão, meu amigo. O pavão já é bonito. Pregue o evangelho da simplicidade, pregue que Jesus cura, que Jesus salva, pregue a cruz de Jesus, que o resto, o Espírito de Deus, ele vai fazer sobre a vida daquele que ouvir a palavra. Agora, a quarta doutrina em que Paulo, ele fundamenta, encerrando, é uma doutrina voltada ao verbo da escatologia. Isto não é novidade para ninguém, sobre a doutrina das últimas coisas. Quando Paulo, no capítulo 4, versículo 16, ele manda a carta aos Tessalonicenses dizendo: porquanto o mesmo Senhor, não é outro, ele descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão em Cristo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Qual é a preocupação de Paulo? Paulo, primeiro, ele fundamenta Cristo na igreja. Depois, ele fala sobre a doutrina do Espírito Santo. Ele ensina a igreja a fazer a obra missionária. E em outras palavras, ele está dizendo: não adianta vocês fazerem tudo isto se vocês não estiverem preparados para a volta de Jesus. Quando eu estou falando sobre a volta de Jesus, perdoe-me até o meu desabafo, mas eu venho de uma geração, senhores, aonde os meus pastores me ensinaram que crente tem que vir para o culto e trazer lenço, porque ainda deve chorar na presença de Deus. Agora, uma coisa me preocupa, porque nós estamos evidenciando uma das piores fases da igreja, e não do cristianismo, sobre a terra, principalmente no Brasil, porque pseudos do cristianismo aprenderam a usar bom terno, boas gravatas, pregarem bonito, montarem sermões elaborados, mas esqueceram-se de orar e de falar sobre a volta de Jesus. Você já percebeu que as mensagens mais importantes, elas estão sendo riscadas do nosso sermonário? Você já percebeu que as mensagens que trouxeram a igreja de pé até o dia de hoje, elas estão sendo excluídas? Você já percebeu
percebeu, senhores, que ninguém mais quer pregar sobre a ira de Deus contra o pecado, ninguém mais quer pregar sobre a justiça divina, sobre trono branco, pregar sobre o sangue, sobre o perdão, sobre a cruz, sobre o arrebatamento. Sabeis por quê? É que esse tipo de mensagem não dá ibope, esse tipo de mensagem não garante agenda, esse tipo de mensagem não vende DVD, esse tipo de mensagem não aplaude ninguém, não joga purpurina, não amansa manequim em cima de púlpito, mas é o tipo de mensagem que o crente vai para casa e bota a cabeça no travesseiro e diz: eu tenho que acertar minha vida, porque Jesus está voltando. Quem ainda acredita que Jesus vai voltar? Agora, quando Paulo encerra esta gama de pregação e de ensinamentos doutrinários à igreja, Paulo, ele tem a preocupação, dentre as 13 cartas que são enviadas, ele manda uma para a cidade de Corinto. E quem pensa que Corinto era um povoado, uma cidadela, sem expressão tosca ou sem valor algum, engana-se, pois Corinto, nos dias de Paulo, era uma potência, tanto em vida financeira quanto em escolaridade, ou tudo que possuía de melhor estava dentro de Corinto, sem contar que Corinto tornara-se uma cidade de pedágios, portuária, pelo fato de que quem ia naquela cidade para negociar, eles antes pagavam os seus tributos. Por isso, gerou uma cidade de um poder aquisitivo extraordinário. Quando nós estamos falando de Corinto hoje, se foi os dias de glória, os dias terreno, em que Corinto era venerado, quem conhece Corinto vai lembrar apenas pelas ruínas de Posidônio, o santuário de Netuno, ou até mesmo o estádio do atleta em que Paulo falou. Porém, dentro desta cidade existia uma igreja. Esta igreja, ela fora resultado de uma promessa que Deus fez ao profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, quando Deus disse que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Uns profetizarão, outros terão sonho, outros terão visões, e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito naquele dia, diz o Senhor. Ou seja, antes de Jesus ser assunto ao céu, ele reúne o seu grupo de obreiros, o seu grupo de igreja, o que eles tinham, a sua membresia, que era aproximadamente 500 irmãos, e ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Espírito Santo. Quem ainda acredita que quem conduz a igreja é o Espírito Santo de Deus? Este Espírito Santo, aqueles crentes se reuniram, 500 crentes, pastor, dentro do cenáculo, para aguardar a presença do Espírito Santo. Eles não estavam lá somente por causa da presença do Espírito e pela promessa. Eles estavam lá pelo menos por 3 razões. Primeiro, porque o cenáculo lhes oferecia segurança. Segundo, quem professava a fé em Cristo Jesus, ele logo era sacrificado, morto em praça pública. Então era bom estar trancado dentro da igreja orando. Não é porque eles eram tão fervorosos, eles estavam aguardando sim, mas de repente daqueles 500 irmãos começou um murmúrio que se estende até hoje. Esse negócio de poder não é para nós não. Esse negócio de crente bater o pé, esse negócio de crente levantar a mão, esse negócio de dar glória a Deus não é com nós não. 380 daqueles irmãos disseram: nós não queremos saber disso. Mas tinha 120, irmão, que eram calçados na oração e no jejum, trancaram o pé e disseram: nós só vamos sair daqui a hora que o Espírito de Deus, ele se derramar sobre nós. Ei, olhe para cá, eu venho lhes dizer uma verdade, senhores. Eu estava há poucos dias atrás pregando no estado alagoano com o pastor José Neco, e um triste infeliz teve a infelicidade de me dizer: pastor, a igreja de Deus, ela não é mais a mesma, a igreja mudou, está faltando fogo na igreja, está faltando poder da igreja. Eu disse: só se é na tua vida, querido, porque a igreja de Cristo não falta poder, a igreja de Cristo não falta graça. O que está faltando na igreja não é fogo, o que está faltando na igreja é lenha, porque aonde tiver lenha, o Deus do céu vai acender a fogueira. Quem pode levantar a mão ao céu? Aleluia! Agora olhe para cá, eu venho lhes dizer uma coisa,
meus irmãos, glórias a Deus pelos grandes teólogos, pregadores que temos, mas nós não podemos perder a identidade da Assembleia de Deus. Nós nascemos com três coisas: tomando pedrada, fazendo barulho e falando a verdade da palavra de Deus. Quem ainda vai garantir isto? Quem vai? Quem vai? Olhe para esse crente do teu lado e diga: não arrede o pé, Deus conta com você. Agora, quando Paulo, essa igreja, ela se intensifica, algum daqueles irmãos, uns vão para a Galácia, outros vão para Colosso, e parte desses crentes vão parar em Corinto. E parece que a parte mais pentecostal, a mais cheia de Deus, foi parar dentro de Corinto. Quem precisava, irmão, de uma igreja do reprepré, ou uma igreja do manto, de bater o pé, da revelação, era na igreja de Corinto. Eles eram uma igreja cheia dos dons de Deus, porém meninas no conhecimento. Quem procurava movimento sem estrutura bíblica era na igreja de Corinto que tinha. Quem procurava, eu vou falar, revelação furada, era na igreja de Corinto que tinha. Mas aqueles crentes, na primeiro embate que eles tivessem com testemunha de Jeová, com o adepto de John Depp Smith, ele já batia de cara na parede, porque ele era um crente de movimento. E deixa eu lhe falar uma coisa, irmão, a igreja, ela não sobrevive, eu vou falar de revelação, a igreja não sobrevive de profecia, a igreja não sobrevive de adivinhação de placa de carro, nem de habituração de dente de ouro. A igreja sobrevive do mocotó da palavra, a igreja sobrevive do ensinamento da Bíblia. Está entendendo? Quando Paulo percebe isto dentro da igreja, ele então começa a armar um plano de salvação para uma igreja que estava se perdendo. A briga dos crentes na igreja de Corinto não era para saber quem tinha o melhor terno, o melhor carro, a melhor casa. A briga deles na igreja de Corinto era para saber quem era mais cheio do Espírito Santo. Quando terminava o culto, eles diziam assim: irmão, quantos glória a Deus você deu? Ele disse: eu dei 80. Ele disse: perdeu feio para mim, porque eu dei 120. E você, meu irmão? Eu falei em língua aos 40 minutos. Ele disse: perdeu feio. Jesus mandou uma carga sobre mim que eu fiquei mais de 1 hora falando em língua, não sabia nem o que era, mas estava falando. Aí Paulo não quer perder o poder dentro da igreja, mas ele quer que a igreja se enraize na estrutura da palavra. E Paulo consegue identificar pelo menos 3 problemas dentro da igreja de Corinto. O primeiro problema que Paulo identifica em Corinto é que eles abandonaram a cruz de Jesus Cristo. Eles estavam apaixonados pelo movimento, mas não queriam saber do compromisso da cruz. Então Paulo pega a sua metralhadora. O que era a metralhadora de Paulo? Era a sua caneta. Capítulo 1, versículo 18. Ele começa a escrever e dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Sabe o que Paulo estava dizendo, pastor? Ele estava dizendo o seguinte: quer pular, pule, quer plantar bananeira, correr na igreja, profetizar, faça isso, mas não perca a essência da cruz, não perca a essência do evangelho, não perca a simplicidade da cruz de Cristo. Irmão, não abandone a cruz. Sabe por que o diabo não destruiu tua casa? Não é porque você é bom, é porque na tua casa está pintado o sangue da marca da cruz de Jesus Cristo. Quem pode levantar a mão e adorar ao Senhor? Segundo problema que Paulo identifica na igreja de Corinto é que eles tinham uma falsa humildade, ou eles eram soberbos por excelência. Sabe aquele crente, eu vou falar, irmão, aquele crente que você olha para ele, tem gente confundindo humildade com simplicidade. Tem pessoas aí, irmão, que não tem um tapete para dar um ataque e nem um cachorro para dar um chute, mas ele é entupido de soberba, de orgulho, de presunção. Aí você olha um irmão, porque ele está bem embarcado, bem bonito, bem ajeitado. Jesus exaltou ele na vida financeira. Você diz: é orgulhoso, é soberbo. Mas daí você vai ver o trabalho dele na igreja. Às vezes, como na igreja que eu congregava, existia juiz que cuidava dos carros do lado de fora do templo da igreja. Está entendendo? Uma humildade que não é forçada. E tem uns que dizem assim: olha,
pastor, eu sou tão humilde que se eu achar o mais humilde que eu mato. Eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha própria humildade. Ui, humildade terrível essa. Agora escute aqui, irmão. A igreja de Corinto tinha isto. Eles pensavam que eles eram o detentor do poder de Deus, o monopólio da manifestação divina. Eles pensavam que Deus só usava os magistrados, os grandes, os poderosos. Aí Paulo, sabendo disso, ele pega a sua caneta de novo e escreve, dizendo no capítulo 1, versículo 28, e o Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, da glória a Deus, crente, para aniquilar e reduzir a nada as que não são, a fim de que ninguém se vanglorie, senão na presença. Oh meu Deus, eu estou sentindo a glória dele aqui. Levante a tua mão ao céu. Quer te gloriar? Te glorie na presença. Quer te exaltar? Te exalte na presença. Quer glorificar? Glorifique na presença. Quer falar em língua? Fale por causa da presença. Por causa da presença. Quem pode glorificar a presença desse Deus? Olha para o seu irmão e diga assim, vai apertar um pouco. Eu acho é bom. Mais, pastor, mais. Eu acho é bom o negócio, hein? Terceiro problema que Paulo identifica na igreja em Corinto é que aquela igreja era uma igreja partidária. Por que partidária? Porque tomava partido, tinha preferência. Eles tinham escolha. Irmão, eu não tenho nada nessa vida, mas tem uma coisa que eu tenho, é coragem. Aquela igreja, ela era o tipo de igreja que gostava de mandar em pastor, que gostava de mandar em obreiro, que gostava de mandar na liderança. Era eles quem escolhiam quem deveria ficar ou quem deveria sair. E quando alguém pregava que não batia com o ensinamento e que desconfortava a vida de pecado que eles estavam vivendo, eles logo faziam aquela cúpula satânica, demoníaca, e diziam, vamos tirar, vamos arrancar, vamos na liderança maior e vamos falar. Eu vou falar porque nessa tarde eu orei e Deus me mandou falar isso. Sabe aquele tipo de crente, só porque ele dizima um pouco mais e quer mandar no pastor, quer mandar na igreja, não pode tocar porque ele é o bebelozinho de Jesus. Aqui dentro dessa casa você não é maior do que ninguém. Aqui é todo mundo ovelha. Era uma igreja partidária. Quando alguém pregava e dizia, não, desse eu não gostei, esse grita demais, o outro prega lento demais, o outro é muito racional, o outro é muito emotivo, não, eu gosto mais de Paulo, outro não, eu gosto mais de Apolo. É como nos cultos de hoje, eu gosto do fulano, eu gosto do meu irmão. Não tem uma Bíblia para cada crente, é uma Bíblia para todos. Você tem que entrar na forma e obedecer o que Deus quer. Paulo, sabendo disso, ele pega a caneta de novo e começa a escrever, porquanto havendo entre vós ciúme, contenda, não é assim que vós sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que está todo mundo na carne? Pois quem é Paulo ou quem é Apolo? Servos por meio a quem creste. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem cuida da igreja é Deus. Quem cuida da igreja é Deus, é Deus, é Deus. Não defenda A, não defenda B. Defenda a causa do reino, a causa do reino, a causa do reino. Meu Deus. E é sempre assim, irmão. Quando o Paulo conseguiu endireitar a casa, alguns deram linha na pipa e voaram, pastor Zé. Foram embora. Eu confesso aos irmãos, irmão, eu nem sempre fui pregador. Meu pastor não deixava nenhum obreiro dele sem pregador, sem antes pastorear a igreja. E eu confesso aos irmãos que tem pessoas que a gente não quer perder. Tem gente que tem talento, mas no reino de Deus vale mais caráter do que talento. E tem gente que tem talento, canta bem, prega bem, administra bem, a gente não quer perder. E a gente não entende por que a gente perde. Meu Deus, por que perdemos tal fulano? Por que perdemos tal família? Irmão, tem pessoas que não é nós que perdemos, é Deus que arranca.
E tem coisas que a gente não entende. Deus é um Deus de amor. E numa noite matou 10 mil. E numa noite matou 100 mil. Que Deus é esse que ama e que mata? Irmão, quando Deus mata 100 mil, é para preservar 1 milhão. Quando Deus arranca 2 ou 3 do meio do rebanho, é para preservar a igreja inteira. Deixa que quem cuida da igreja é Deus, é Deus. Deita a tua cabeça e dorme o sono do justo, porque quem cuida é Deus. Quando Paulo apertou o cerco, os que eram da palavra ficaram. Os que eram do movimento do reprepré, da revelação furada, foram embora. Aí Paulo ficou com poucos, mas os que ficou com ele eram cabra macho, homem de verdade. Disse: Paulo, que dê o que não der, nós estamos aqui contigo, vamos sustentar a igreja. Aí quando Paulo percebeu isso, Paulo já não estava mais em Corinto. Então ele escreve a carta dizendo: importa que os homens nos tenham como ministro e dispenseiro dos mistérios de Deus. Quando Paulo escreveu isso daqui, senhores, eu quero que você redobre a atenção. Ele não estava no púlpito de uma igreja, ele não estava em um congresso, em uma convenção. Paulo, segundo os originais, ele estava como escravo no porão de um navio. As embarcações daquela época não eram a motor, elas eram navios a remo. Na primeira classe era onde ficava os magistrados, os que tinham dinheiro, aproveitando a beleza do mar, aproveitando tudo que a natureza poderia lhes oferecer. Na segunda classe era onde ficava a classe média. Eles não desfrutavam de grandes favores do navio, mas eles tinham algumas coisas que eles desfrutavam. Mas existia a terceira classe. Quem era? Eram os escravos que ficavam submersos no porão do navio, com o remo na mão, sentado de 2 em 2 à direita e de 2 em 2 à esquerda. Na ponta do casco do navio existia um carrasco, tamboreiro, que conforme ele tocava o seu tambor, mais rápido tinha que se remar. Quando Paulo está entre os escravos, ele está com o remo na mão. A palavra ministro dá-nos entender que é algo embaixador, uma voz de comando, mas no original do grego, a palavra ministro, ela quer dizer remador. Quando Paulo olha para aquela situação, o Espírito de Deus enche a sua vida de sabedoria. Ele compara o barco com a igreja, o remo com a palavra, o mar com o mundo. E ele diz: importa que eu reme este barco até chegar no porto seguro, que é o céu. Sabe qual é a mensagem de Deus para nós hoje? Não largue o teu remo por nada. Quando você estiver cantando e cantar meio desafinado, alguém dizer: que voz boa para vender batata na feira, diz assim: Satanás, para trás de mim, é o remo que Deus me deu, eu vou continuar remando. Quando você pregar e alguém criticar a tua mensagem, diz: eu posso ter errado, mas eu vou continuar remando, foi o remo que Deus me deu. Não pare, não pare, não pare. Quem aqui quer pegar firme no remo? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Esse negócio de barco, irmão, não é de agora. A Bíblia diz que Jesus, andando sobre a praia, encontrou 2 homens, ao saber, Pedro e João. A Bíblia diz que os 2 eram pescadores, os 2 tinham barco, os 2 entendiam de rede, os 2 entendiam da arte de pesca. E Jesus olha para João e diz: João, dai-me o teu barco. Por que Jesus quis o barco de João e não quis o barco de Pedro? É que Jesus não estava interessado no barco, Jesus estava interessado no dono do barco. É que o coração de João não é o mesmo coração de Pedro. O Pedro, se desse o barco dele para Jesus, na primeira cura que ele tivesse realizado, ele ia dizer: está curando, mas é porque está montado no meu barco. Está fazendo milagre, mas o barco é meu. Está fazendo isto, mas é porque o barco é meu. Curou um cego, mas o barco é meu. É aquele que dá com a mão direita, mas a esquerda já está sabendo. É aquele que dá e fica tocando trombeta, garganteando, falando para todo mundo. Agora João não, ele dá o barco e diz: usa no teu reino. Eu vou ficar aqui atrás dos bastidores intercedendo.
correndo, dizendo: Senhor, seja louvado o teu nome, seja glorificado o teu nome. Está entendendo? Esse negócio de barco não é de agora. A Bíblia diz que neste mesmo barco Jesus ia atravessando e chamou seus discípulos e disse: cruzemos para outra banda. E quando Jesus foi entrar dentro do barco, teve um engraçadinho que disse: Jesus, assenta-te lá na polpa do barco. O barco tem dois lugares de destaque: a proa e a polpa. O que é a proa? É o que conduz, é o que norteia, é o que leva, que dá a direção, que mostra o caminho, que dirige a bússola. É a proa do barco. O que é a polpa? É onde fica o motor, os restos de peixes, as redes rasgadas, os peixes que não servem, o mau cheiro, a roupa suja. É o lugar desprezível. Em outras palavras, o discípulo, ele quis dizer: Jesus, de cura, de milagre, de ressurreição, de poder, de batismo, o Senhor entende. Agora, de barco e de pesca, quem entende somos nós. Sai do lugar de destaque e vai lá para o lugar desprezível. Jesus, para cumprir Mateus 11:28, por ser manso e humilde, ele saiu da proa e foi lá para a polpa. Só que Jesus sabia que o vento ia levantar. Não entendeu? Eu vou desenhar para você. Sabe por que muitas igrejas no Brasil estão indo à bancarrota e caindo? É porque quando começaram, Jesus era o principal no culto. Eles abriam a porta e diziam: Jesus, aqui é o Senhor que manda. Mas hoje não. Eles tiraram Jesus da proa e colocaram Jesus na polpa. A igreja está afundando. Sabe por que muitos casamentos estão sendo destruídos? É porque tiraram Jesus da proa e botaram Jesus na polpa. Vinham para a igreja de mãozinha dada, dizendo: Jesus é bom, nós vamos dividir um ovo frito hoje lá em casa. Mas nós sabemos que Jesus está conosco. Jesus começou a abençoar, exaltar ele. Hoje ele chega em casa, tranca, vou falar. Na cara de Jesus ele tranca a porta e diz: quem manda aqui dentro é a Babilônia, quem manda aqui dentro é o Big Brother. Jesus saiu da polpa, saiu da proa e sentou na polpa. O casamento está afundando, mas Jesus não vai deixar naufragar. Ele vai levantar e vai dizer: acalma-te, vento, aquieta-te-mar, porque eu estou no comando, eu estou no comando. Quem pode levantar a mão? Jesus. Eu vou encerrar. Esse negócio de barco não é de agora. Lá no início, Deus encontrou um homem meio doido. Doido, pastor? É. Na terra Deus tem 3 exércitos, eu vou provar. Não é a FAB, Força Aérea Brasileira, Aeronáutica, Marinha. Deus não conta com a ONU. Os 3 exércitos de Deus na terra são os que não são, os desprezíveis e os loucos. E Deus achou um homem meio fora, Noé. Quer ver como ele era, não era bem, acabou ele meio certo, irmão? Deus chega para Noé e diz assim: Noé, eu tenho um projeto para você fazer. Diz: que projeto que é, senhor? É um barco. Irmão, se Deus tivesse mandado Noé construir uma enxada, era lógico, porque tinha lavoura para capinar. Construir casa, porque o povo era nômade, morava em tenda. Construir alguma coisa para armazenar grãos, era lógico. Agora Deus mandar o camarada me construir um barco sem ter uma gota de água para navegar. Só que não era crente. Ele disse: se foi tu que falou, Jesus, eu abraço a causa e fico quietinho. Chamou a família dele e disse: Deus me deu um projeto. Que projeto que é? É construir um barco. O que, papai? Um barco. Ele disse: mas como, papai? Se não vamos navegar onde? Como é que esse trem vai andar? Ele disse: eu não sei. Deus falou e nós vamos obedecer a voz de Deus. Se Deus falou com você, obedeça a voz de Deus. Só que Deus fez 4 exigências para Noé. Ele disse: eu quero que tu faça o barco. Ele disse: eu vou fazer, mas a madeira tem que ser de gofer. Olhe comigo e diga assim: a madeira tem que ser de gofer.
Por que Deus não mandou Noé construir o barco ou a arca da salvação com madeira de acácia? Porque a madeira é tortuosa, cheia de nó, cheia de defeito, e Deus não usa ninguém cheio de nó, com defeito, torto na sua casa. Primeiro tem que passar na carpintaria de Jesus e endireitar a madeira para depois ele usar. Por que Deus também não usou a madeira de eucalipto? Você já percebeu, senhores, que aonde tem um pé de eucalipto plantado, nada nasce ao seu redor, porque toda a proteína, toda a vitamina, toda a água, todos os sais minerais da terra, ele suga para ele, e quem tenta nascer perto dele, ele dá um jeitinho de matar. Você já viu aquele tipo de pessoa que quando alguém prega melhor do que ele dá um jeito de inventar uma calúnia? Quando alguém dirige um departamento, eu vou falar melhor do que ele dá um jeito de inventar uma fofoca. Só que Deus não usa acácia e Deus também não usa eucalipto. O que Deus usa é gofer. Por que gofer, pastor? Porque a única madeira que em contato com a água, ela não sofre detrimentos, ela não sofre mutações, ou seja, ela não murcha, ela não incha, mas ela também não apodrece. Sabe o que Deus está dizendo? O projeto que eu tenho contigo é grande, mas quando eu começar a te exaltar, não te incha, rapaz. Não pensa que tu é o bambambam, também não apodrece, mas quando alguém tentar te humilhar, não murcha, porque é eu que estou no comando, é eu que estou no comando. Segunda exigência que Deus fez para Noé, ele disse: a madeira tem que ser gofer. Ele disse: eu quero que tu betume o barco, por fora e por dentro. É assim? Não, é por dentro e por fora. O que era o betume, pastor Ângelo? Era uma espécie de pinche, de vedante. Era algo que bloqueava a entrada da água. Não tinha os preparos que temos hoje. Quando se cortava a madeira, não tinha acabamento, não tinha serra-fita, não tinha lixa. Quando foram encaixar uma madeira com a outra, o projeto ergueu, mas ficou brecha, ficou fresta entre uma madeira e outra. E Deus olhou e disse assim: Noé, quando a arca cair na água, a água vai entrar para dentro da arca e vai matar todo mundo. Tem brecha na arca, tem furo na arca. Aquela arca representa a igreja, a água representa o mundo. Aí Deus chama Noé e diz: faz um pinche, faz um vedante. Por quê, Senhor? Porque eu não quero o mundo entrando para dentro da igreja, eu não quero o mundo entrando dentro desta casa, eu não quero o diabo predominando aqui. Aqui eu quero que vocês vivam comigo. Senhor, eu passo o betume aonde? Por fora e por dentro? Não, Noé, passar por dentro e por fora. Por que por dentro e por fora e não por fora e por dentro? É que eu nunca começo uma obra de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, é sempre de dentro para fora. A geração, senhores, que nós estamos vivendo é uma geração de betume pelo lado de fora. O ser humano vale quanto tem, o quanto ele fala, ele vale o que ele veste, ele vale o que ele come, ele vale o que ele mora. Mas para Deus não é assim. Deus não vê o betume de fora, Deus vê o betume de dentro, o betume de dentro, o betume de dentro. Meu Deus! Amém. Deus olha para Noé e diz assim: eu quero que entre todo mundo para dentro da arca. Entramos, Senhor. E aí, Noé? Senhor, eu tenho uma dúvida. Qual é a dúvida? Eu fiz com madeira de gofer, eu betumei como o Senhor mandou, está esse barco construído, lá fora a porta já está lacrada, e o povo está gritando. Um barco para andar, Senhor, na minha concepção, ele precisa de 4 ou 5 coisas: vela, motor, remo, bússola e navegador. Agora, nos 31.173 versículos da Bíblia, aonde está a bússola? Aonde está o motor? Aonde está o remo? Aonde está o navegador desse barco? Aí Noé reclama e diz: Deus, está pronto. Agora eu só queria saber como que essa geringonça ela vai andar. Tem gente rindo da minha cara lá do lado de fora, porque eu acreditei no projeto. Aí Deus olha para Noé e faz assim: ó,
Por que, Senhor? Eu fechei a porta, não fechei Noé, fechou. Só que tu esqueceu que eu fechei comigo pelo lado de dentro. Quem vai levar o barco sou eu. Quem é o motor do barco sou eu. Quem conduz a tua vida é Deus. Quem leva a tua vida é Deus. Quem cuida da tua casa é Deus. Quem cuida do teu ministério é Deus. Quem cuida da minha esposa é Deus. Quem cuida dos meus filhos é Deus. Quem cuida do meu ministério, da minha vida particular é Deus. Olhe para esse crente do seu lado e diga assim: Deus está cuidando de você, não se desespere. Fique de pé comigo, eu quero orar por você. Segure aí para nós glorificar a Deus com vontade. A última exigência de Deus para Noé foi essa. Ele disse: eu quero que tu faça uma janela, Noé. Para onde, Senhor? Para frente? Não. Para trás? Também não. Para a direita? Não. Esquerda? Não. Senhor, por que eu não posso fazer a janela para trás? Porque tem mulheres na arca. O que tem a ver mulher com janela para trás? Elas têm a tendência, meu filho, de olhar para trás com saudade da casa, da terra, do apartamento. Eu não quero ninguém virando estátua de sal aqui. Este caminho não é um caminho para voltar, é um caminho só de ida, só de ida, só de ida. Senhor, por que eu não posso fazer a janela dos lados? Porque do lado está o mundo, a mortandade. Eu não quero ninguém copiando o mundo aqui para dentro. Então posso fazer para frente? Não. Por quê? Porque tem horas que o mar vai estar revolto e tem horas que ele vai estar calmo. E quando ele estiver sereninho, você vai olhar para esse barcão desse tamanho e vai dizer: fui eu que fiz. Eu tenho condições de levar esse barco, mas homem nenhum pode levar o barco chamado ministério se não for Deus quem guie ele. Aleluia. Ele disse: Senhor, não pode ser para frente, para os lados nem para trás. Eu faço a janela para onde? Para onde? Aí Deus diz: faça para cima, Noé. Faça para... Por que para cima, Senhor? É porque é de cima que vem o teu socorro, rapaz. É daqui de cima que vem o teu socorro. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão dele, levante a mão dele para o céu. Ó Deus, eterno Pai, Criador dos céus e também da terra, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, no templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Osasco, juntamente com teu servo pastor José Amaro e todo este corpo ministerial. Ó Deus, eu sei que o Brasil atravessa um momento de crise financeira. Os nossos governos estão fazendo uma pouca vergonha sobre esta nação. Eu sei, ó Deus, que muitos dos teus servos estão preocupados com suas famílias, com sua prebenda, com seus dinheiros, com seus pagamentos. Ó Deus, mas de geração em geração o Senhor tem sustentado o barco chamado igreja. Então nesta noite, ó Deus, eu te peço que como refrigério para a nossa alma, o Senhor abra as comportas do céu e derrame agora, sobre a nossa cabeça, o bálsamo, a graça, a virtude. Quem pode adorar ao Senhor? Quem pode? Quem tem glória a Deus, tem glória a Deus. Quem tem aleluia, abra a boca para glorificar. Solte a mão do seu irmão, levante a tua mão para o céu, abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Quem é batizado no Espírito Santo, seja renovado. Quem não é, receba o batismo agora. Se o diabo está dizendo que você não pode falar em língua estranha por causa dos teus pecados, manda o diabo cobrar os teus pecados na cruz do Calvário e receba a graça. Receba. Olha aí. Deixa